Doença renal crônica, nas suas fases iniciais, ela é assintomática, ou seja, ela se comporta tal como um inimigo silencioso. Então as pessoas podem ter doença renal e não saberem. Tanto que a gente costuma dizer que para cada uma pessoa que tem o diagnóstico conhecido de doença renal, existem outras 6 que têm doença renal e desconhecem essa informação. Os primeiros sintomas de uma insuficiência renal avançada, bom, aí é cansaço, às vezes um pouco de confusão, coceira, né? Urinar mais à noite do que de dia, as pernas podem ficar um pouco inquietas durante o sono. Esses são alguns sinais. Soluços, edema, pressão alta, água no pulmão, né? Isso tudo são questões que podem alertar. Né? Anemia, porque o rim não é só um órgão que regula a água e os eletrólitos, como potássio, essas coisas, tem que ir para fora, ou ureia, creatinina. Ele também é um órgão que secreta hormônio. Ele secreta um hormônio chamado eritropoetina, que faz a estimulação da medula óssea que produz sangue. Então, quando ele perde em torno de 60% a função, ele já começa, o paciente pode ter anemia. O rim não dói, o rim ele sofre em silêncio, né? Quando a pessoa tem sintomas de doença renal, muitas vezes é porque ela já está numa fase avançada da doença. Quando a gente tem menos coisas a fazer do ponto de vista preventivo. A questão fundamental é identificar os pacientes em risco para a doença renal, que são os pacientes diabéticos, são os pacientes hipertensos, com dislipidemia, os pacientes obesos ou com síndrome metabólica, os pacientes tabagistas, os que já têm diagnóstico de doença cardiovascular, os que têm infecções, por exemplo, pelo vírus do HIV ou o vírus da hepatite C, pacientes com neoplasias, pacientes com história familiar de doença renal e pacientes com histórico de exposição a agentes que sejam potencialmente nefrotóxicos. Mas a principal coisa para evitar ou detectar precocemente e ter tempo de fazer um tratamento para evitar insuficiência renal, ou seja, evitar um tratamento de diálise, é ir ao seu clínico e fazer um exame geral. Todas as pessoas que se incluem nesses grupos de risco que eu acabei de mencionar precisam conversar com seus médicos e fazerem os exames para tentar fazer, se for o caso, o diagnóstico precoce da doença renal. Esses exames são extremamente simples. É um exame de sangue chamado exame da creatinina e um exame de urina chamado microalbuminúria. Uma outra medida que também vale a pena quando for fazer uma revisão clínica é ter pelo menos uma ecografia abdominal, uma ecografia de vias urinárias. Isso tem se mostrado cada vez mais, detecta precocemente tumores renais.